aí! Mas quem será essas pessoas maravilhosas? Fernanda! Olá! A Grazi! Meu Augusto! Pois é, né? Augusto, feliz Como estamos? aniversário! Muito obrigado. A gente abriu uma exceção, né, Fernanda? Porque ontem era dia de Com Serafins, mas certeza. o Serafim estava fazendo uma celebração, que há muito tempo não via família, então a gente Isso. abriu uma exceção. E 40 Mas, anos não se faz todos os dias também, né? com Não, certeza. Não é 50? não, não. Eu sei que às vezes, pelo meu vasto conhecimento, parece que eu sou um pouco mais velho, mas não. Foram 36 anos bem vividos, ou seja, um pouco mais novo que vocês duas. Né? Tem que ser justo. Ele tem Mas que, muito ele tem obrigado. que marcar, né? Muito obrigado. Bah, foi bem legal. A gente conseguiu reunir a minha família, né? Uma família pequena, assim. Não foi aglomeração. Claro Não que teve não. aglomeração. E consegui comemorar meu aniversário. E eu acho que o que vocês fizeram ontem por mim, assim, de a gente passar essa gravação para hoje, né? Essa mensagem para hoje, foi um exercício de empatia, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Que é um dos temas que a gente deve abordar hoje aqui. E por Muito bem. sinal, Como diria o meu amigo Café, Que estamos com saudade de ti, Café. Cadê um beijo, você? Café. Um beijo, Café. Então, assim, o ó, café. nós estamos aqui hoje, na terça-feira, na quarta-feira, invadindo o Facebook de vocês, porque nós somos os Serafins da Rua! Rua! E hoje com a Fernanda. Obrigado pelas orações de vocês, né? Pelo crescimento Como é que positivo foi do na Augusto, prova, nas minhas Fernanda? provas. Né? Fui triguem. Eu tava indo mal, daí deu uma alavancada na nossa. Tava precisando disso. Coisa boa. Que bom. Mas a Grazi que gosta de falar isso, e eu vou retomar aqui, que antes da gravação tem várias gravações anteriores, porque a gente conversa muito, né? E é uma catequese, é uma terapia, são várias coisas que acontecem ao longo Desabafo. dessa preparação que a gente faz. E é muito legal, nos fortalece e nos faz crescer muito. E nós estávamos comentando, né, mês das vocações, daqui um pouco a gente fala dos catequistas, e ainda quando nós somos, talvez, ainda muito jovens para ouvir falar de certas coisas da igreja, mas que é importante já estarmos nos encaminhando nos ensinamentos de Deus, nós ouvimos, né, lá na primeira Eucaristia, sobre os 10 mandamentos, que nada mais são do que algumas, não vou dizer regras, mas alguns ensinamentos que irão nos ajudar a viver uma vida saudável, uma vida produtiva, rica Cristã, com as pessoas, né? cristã, Em Cristo, né? conosco mesmo. E um dos 10 mandamentos diz que nós não devemos usar o santo nome de Deus em vão. E nós nos demos por conta, conversando, que às vezes a gente aprende isso lá na catequese e a gente sabe de cor, às vezes, porque a catequista depois nos toma, né, quais são os 10 mandamentos, mas às vezes o nosso entendimento continua sendo aquele entendimento de quando a gente tem 10 anos e não o entendimento de pessoas adultas. Porque às vezes a gente cresce e não sabe o que significa não usar o santo nome de Deus em vão. E em função disso, nós acabamos vendo atrocidades acontecendo mundo afora, com o pano de fundo sendo Deus. E isso nos gera um grande desconforto, como gerou quando nós começávamos a conversar. Não é, Grazi? Exatamente. Não é, Augusto? Na verdade, eu acho que até é engraçado, né? A gente, se a gente para pensar, nós somos uma geração que vivemos uma realidade, né, há anos atrás, quando fomos frequentar a catequese, né? Quando a gente começou a se preparar para esse momento de entender o que era a nossa igreja, os preceitos, no que ela acredita, enfim. E durante esse processo que a gente teve de formação, que eu acho que é importante a gente utilizar essa palavra, né? Que a gente vai se formando, né? A gente
a gente é ensinado, né, a respeitar Deus até temer a Deus, né? Então, acho que uma coisa que eu acho que é importante trazer aqui, que muitas vezes isso na nossa época, né? Eu acho que hoje mudou muito essa visão, essa perspectiva de enxergar Deus de uma outra forma. Não o Deus que pune, o Deus que vai te maltratar. Mas a gente chega agora, chego eu aqui com meus 39 anos, quantas vezes, né, eu já não cometi alguns equívocos, né, utilizando o nome de Deus ou ameaçando, né, algum ou alguém, dizendo que Deus não ia gostar ou que Deus, né, iria castigar, né? Então essa coisa do castigo, essa coisa né, enfim, a gente passar a seguir a utilizar o medo a favor da gente, né? E quando a gente pensou na ideia de refletir sobre não usar o santo nome em vão, a gente realmente olhou um pouco para o contexto do nosso mundo, né? Como o mundo tem utilizado e de que forma ele tem se utilizado. E a gente vê que se torna usual, fácil, né? De alguma forma a gente se valer do nome de Deus e desse ensinamento, dessa carapuça que tem assim o cristão, né? Que as pessoas nos identificam. Para nós aqui que estamos no Serafins toda semana aqui na frente, e tantas outras pessoas que as pessoas têm aquela ideia, não, se tu vai na igreja, então tu tem que agir de uma determinada forma. E sim, é verdade, a gente tem uma linha de conduta que deveria seguir, mas mais importante da linha de conduta que deveria seguir é a certeza do amor pelo arrependimento, né? Então é possível que eu saia de alguma forma dessa linha de conduta, que eu não represente mais tanto aquilo que Deus, que seria aquilo que me aproxima de Deus, mas que eu tenha a possibilidade de, com o arrependimento, voltar a caminhar esse trilho, sem que isso seja um julgamento humano. E aí que eu acho que é a grande questão, e aí a gente falava também muito sobre empatia. O julgamento humano faz com que eu me aproprie do nome de Deus para apontar o erro do meu irmão. E eu acho que é isso que, quando foge um pouquinho daquilo que a minha ideia de um Deus amoroso, ou no caso que nem a Graça falou, de um Deus punitivo, ou do que a Fernanda disse, um Deus lá que a gente aprende quando a gente é pequeno, quando foge do que é o meu conceito de Deus, eu utilizo esse meu conceito para, de alguma forma, agredir ou julgar o meu irmão. E aí eu professo palavras do tipo, mas não é isso que Deus quer, mas tu tá fazendo alguma coisa e Deus vai ficar triste contigo. Tu tá pecando e tu tá te afastando de Deus. Mas como eu sei? Deus tá vendo, né? As pessoas falam, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus não mata, mas castiga. Frases assim, né? Enfim, frases que a gente escuta muito dos outros quando a gente está se afastando daquilo que aquela pessoa entende que é o pensamento de Deus. Quando, na verdade, o Deus está dentro da gente, né? Esse Deus que a gente comunga, esse Deus que a gente aprende a amar, esse Deus que se deixa ser encostado por nós por amor, esse Deus que habita o meu coração é o que faz com que eu tenha arrependimento quando eu fujo do caminho dele, não o julgamento humano. E aí eu procurar um padre, procurar a igreja para testemunhar essa fé, para retomar o meu caminho, esse parece ser o caminho que nos aproxima de Deus. Mas essa também é a minha ideia. Então, quando a gente fala em usar o nome de Deus em vão, é um alerta, é uma questão de um cuidado. Gente, não vamos fazer aquilo que a gente acha que é o certo ou o errado ser o que é o certo e errado em nome de Deus. Isso é preciso que a gente tenha esse cuidado, porque a gente pode estar agredindo uma pessoa que está precisando mais de Deus do que a gente acha que pode dar. E lembrar, né, de que quem é Deus, né? Deus, o que é Deus e quem é Deus na nossa vida, né? Lembrar que a gente vive e teve a oportunidade, eu acho que é isso que eu acho que eu gostaria de dizer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um Deus de amor, né? Eu tive a oportunidade de desconstruir uma imagem que eu tinha de Deus,
que não era a imagem que é a verdadeira de Deus, né? E aí vem a empatia, né? Augusto e Fernanda, né? Quando é que eu começo a entender, né? Quando esse Deus de amor que habita em mim, que habita em ti, que habita em ti. Quando eu começo a me reconhecer no outro. Quando eu começo também a entender as necessidades do outro. E eu entendendo as necessidades do outro, eu agir como Deus agiria, né? Então, eu quero dizer muito isso, né? Que eu acho que eu me construo cotidianamente toda vez que eu tenho entendimento de quem é esse Deus, né? E esse Deus se constrói dentro de mim como um Deus de amor. Eu até queria... Deus, Oi? só concluindo uma coisa que tu falou, né, Grazi? Às vezes a gente ama tanto a Deus, se acha tão digno de Deus, que às vezes a gente trata Deus como se fosse só nós, como se só nós soubéssemos as vontades de Deus, e aí a gente profetiza as coisas que o Augusto falou, né? Que Deus não gostou, Deus. Só um pouquinho, mas esse mesmo Deus que eu acho que não gostou é o mesmo Deus da graça, é o mesmo Deus. Eu não posso falar por Deus, eu posso falar por mim. Por ti, eu não posso exato. ameaçar ninguém, né? E talvez quando eu era pequena, talvez eu tenha ouvido muitas vezes: minha filha não faz isso, Deus não gosta. Mas hoje, com o meu entendimento, eu não faço isso com meu filho. Eu falo: filho, não faz isso, porque a mãe não gosta, né? Deus, deixa Deus, né? Deixa Deus. De Deus. Mas, Fernanda, um outro exemplo disso é que quando eu entendi o significado de Deus na minha vida, eu eliminei da minha fala, num velório, por exemplo, dizer para a pessoa: ai, Deus quis assim. Gente do céu. Isso é uma coisa que a pessoa precisa entender, né? Ela precisa entender se o entendimento dela, quando a gente reza, a gente não pede a nossa vontade, a gente peça que seja feita a sua, né? Seja feita a vossa vontade. Mas eu preciso entender a vontade de Deus. Quando a gente reza, a gente pede discernimento. Então deixa que eu entenda que Deus quis assim. Mas não que alguém me diga que Deus quis assim, porque senão a pessoa está querendo colocar a vontade dela e não a vontade de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Esse e é o às grande vezes, ponto. Às vezes a pessoa não sabe o que falar numa situação tão difícil e deposita em Deus, como se, falando a palavra Deus, tudo vira magia. Parece que tudo está resolvido. E quantas vezes a gente perde, né? A gente perde pessoas, né? A gente perde pessoas quando a gente, inclusive, alimenta esta ideia de culpabilizar Deus, né? Eu tenho exemplos dentro da família, né? De pessoas que hoje se afastaram de qualquer tipo de religião por não acreditar que Deus existe, por não confiar nesse amor de Deus, né? Por achar que, inclusive, Deus é o culpado das coisas acontecerem na vida dela ou dessas pessoas da forma como tem acontecido. E eu queria dizer, né? Eu tenho uma música, assim, desde que eu conheci ela, Deus do céu, assim, ela bate no meu coração e ela fica, né? E eu acho que ela tem muita relação com o que a gente está falando aqui, né? A gente costuma terceirizar o problema para o outro, né? A gente nunca acha que o problema é a gente. E a gente faz o mesmo com Deus. A gente nunca acha que o problema somos nós. A gente pega e terceiriza. E a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente coloca no colo dele, né? A gente joga na responsabilidade, coitado de Deus, né? A gente joga e a gente não se assume como pecador. A gente não se assume como que errou, a gente não toma para nós essa responsabilidade. E eu acho que independente das coisas que aconteçam na nossa vida, independente, se eu ficar doente, se eu ficar boa, se eu ficar curada, se eu perder o emprego, se eu ganhar um emprego, se eu passar numa prova ou não passar numa prova, né, Fernanda? Tudo tem o nosso dedo. E independente de tudo isso, Deus vai continuar sendo Deus. Né? E aí eu me lembro daquela música, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Não está firmada a minha fé naquilo que Deus pode me dar ou não pode me dar. Eu não estou negociando com Deus, não negocia. Né? Mas eu aprendi a gostar dele, a adorar ele pelo que ele é. Pelo que ele é. Né? E eu acho que é bem isso, né? Então, se Deus fizer, ele é Deus.
Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, se a porta fechar, se eu perder o emprego, se eu ficar doente, se eu me curar, Deus continua sendo o Deus. E é isso. Eu tenho uma música que remete também, e aí para eu finalizar a minha parte, tem uma música que me fez entender um pouquinho mais com uma relação de Deus, uma relação com Deus, que é um Deus que habita em mim e que faz com que eu tente proclamar as maravilhas que ele faz na minha vida. É uma música que se chama Deus Imenso, que diz que eu não sou nada, eu sou tão pequeno, um grão de areia no meio de tudo isso. É um barco que segue o rumo e que vai buscando o alto mar. E que Deus, é assim que eu me encontro diante dele, né? Deus Imenso fala isso. É um Deus que por amor se deixa que eu alcance ele. E se é por amor que Deus deixa que eu alcance ele, é esse amor que eu devo proclamar para que todos possam ter o mesmo caminho que eu. Então, quando eu entendi que é um Deus que me ama independente de qualquer coisa, são essas maravilhas que eu quero proclamar e adorar ele para o resto da vida. E eu, bem rapidinho, tem vários que eu gosto muito, mas eu escolhi uma que o refrão fala, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É muito difícil, né? Mas eu acho que a nossa tarefa é escolher Deus todos os dias, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que, olha que lindo, né? Deus é tão imenso que Deus é Deus e a gente escolhe ser amigo dele. A gente escolhe estar com ele. Não só quando precisa, não só quando tá amado, não, todos os dias. É isso. Vamos espalhar isso aí então para todo mundo, aproveitar esse momento que a gente está precisando de mais mais abraço e menos dedo apontado, mais carinho e menos julgamento. E a gente espalhar esse Deus para todo mundo. Exatamente. Curta. Compartilha. Comente, marque aquela pessoa que precisa ouvir desse Deus que é maravilhoso. É isso aí. E não esqueça, né? Não esqueçam, né? Não esqueçam. Deus é Deus. É isso aí. Semana que vem a gente está de volta. Possivelmente com o café, se tudo der certo. E aí a gente vai... Tentar. Vamos aumentando durante a semana a expectativa para que semana que vem a gente possa fazer uma live toda especial, pode ser? Uhul. Olha, tá 3 anos, hein? Esse ano nós completamos 3 anos de Serafim. Tá chegando. Beijo, pessoal. Obrigado, Careca. Salve, Maria! Salve! Salve!